Olá, boa noite. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo de 24 horas para que o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado prestem informações sobre a privatização da Sabesp. O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucionais os reajustes concedidos por leis estaduais a servidores do Rio Grande do Sul em 2016. Por determinação da Justiça Federal, Polícia e IBAMA fecham 6 garimpos ilegais em terras indígenas. O TRF da Primeira Região mantém sentença que determina compensação financeira à família de enfermeira que morreu de Covid-19. Polícia Federal prende 6 pessoas com 4.000 caixas de cigarro. Nos fatos que marcaram o primeiro semestre, a decisão do plenário do Supremo que reconheceu o assédio judicial contra jornalistas. E você acompanha ainda o projeto Ribeirinho Cidadão, uma iniciativa do Poder Judiciário que leva direitos básicos às populações em locais de difícil acesso. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de julho, começa agora. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 24 horas para que o governo de São Paulo, a Assembleia Legislativa, o Conselho de Administração da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, e o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização prestem informações sobre a privatização da Sabesp. A medida é de praxe para subsidiar a análise de ações movida pelo Partido dos Trabalhadores contra a lei paulista que autorizou a privatização da empresa. Como o partido pede a suspensão do processo de privatização, previsto para ser concluído na próxima segunda-feira, dia 22, o ministro Barroso abriu o mesmo prazo de 24 horas para manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. O ministro também prorrogou em mais 24 horas o prazo para o governo de São Paulo se manifestar em outra ação em que o PT, o PSOL, a Rede Sustentabilidade, o Partido Verde e o PCdoB questionam a assinatura de um novo contrato de concessão da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional os reajustes concedidos por leis estaduais a servidores do Rio Grande do Sul em 2016. A decisão em plenário virtual foi por unanimidade. Acompanhe os detalhes com o Anderson Arcoverde. Os ministros do STF analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou 5 leis estaduais do Rio Grande do Sul. As normas recompunham os vencimentos dos servidores estaduais do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa, e foram propostas pelos próprios órgãos e poderes. O relator, ministro Dias Toffoli, explicou que as leis aprovadas concedem reposição das perdas inflacionárias de forma ampla sobre vencimentos e funções gratificadas e atendem aposentados e pensionistas, o que caracteriza uma revisão geral, que só poderia ser proposta pelo Poder Executivo do Estado. O ministro lembrou o entendimento do STF de que somente se a medida fosse para ganho real, ou seja, acima da inflação, a iniciativa caberia a cada um dos poderes e órgãos com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Ficou decidido também que, como os valores são recebidos de boa-fé desde 2016, a recomposição será mantida até que seja absorvida por aumentos futuros. A Justiça Federal de Curitiba decretou hoje a prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Ele foi condenado a 39 anos na Operação Lava Jato. Repórter Amanda Mustafa. A sentença sobre o caso de Renato Duque transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Por isso, ele deve ser preso para o cumprimento da pena em regime fechado. A decisão é da 12ª Vara Federal de Curitiba. Em março de 2015, o ex-diretor da Petrobras foi preso pela primeira vez durante a 10ª fase da Operação Lava Jato. Na época, a Polícia Federal informou que ele havia movimentado dinheiro depositado em contas no exterior
E ele foi condenado na justiça a uma pena de 20 anos e 8 meses por associação criminosa. Renato Duque passou 5 anos detido em Curitiba e deixou a penitenciária em março de 2020 usando tornozeleira eletrônica. De 2015 a 2021, o ex-diretor foi condenado em 12 processos movidos contra ele, com base nas investigações da Lava Jato, por corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal do Paraná acionou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde o ex-diretor da Petrobras também tem endereço registrado na Justiça, para efetuar a prisão de Renato Duque. Segundo a polícia, ele não estaria em Curitiba. A primeira reunião regional da CEVID, Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica, foi na comarca de Farroupilha, na Serra Gaúcha. O objetivo é conhecer projetos e capacitar a rede de proteção à mulher nas localidades. Confira na reportagem de Mauro Vercoiser. O evento ocorreu no Salão do Júri do Foro de Farroupilha. A juíza corregedora Thaís Culau de Barros destacou a importância deste primeiro encontro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, com o CEVID itinerante, para fortalecer a proteção da mulher. A nossa ideia foi que nós vamos interiorizar a CEVID. A CEVID é a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. É uma tarefa gigante. Eu estava conversando agora há pouco com o juiz titular de Caxias do Sul. Ele relata 15 ocorrências de violência doméstica por dia. No início da tarde, juízes e servidores de várias comarcas do estado lotaram o auditório para ouvir as experiências do trabalho feito em Farroupilha, envolvendo Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Judiciário Local. É justamente uma reunião de capacitação, de a rede se conhecer da localidade, da região. E aqui na nossa comarca, eu digamos que não deixa de ser um exemplo, né, de articulação de rede. Nós temos tanto grupos reflexivos com homens, nós temos o atendimento especializado para as mulheres. A advogada Roberta Burlani Valentini, que atua na área de família na comarca de Farroupilha, destacou a importância do trabalho da rede de proteção, que conta com salas de acolhimento para atendimento especial das mulheres e crianças. Nós fizemos um acolhimento, a gente tem uma sala própria para atender essas mulheres e não deixamos com que elas tenham um contato com o agressor. A juíza Madiele Frantes Machado, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre, foi uma das palestrantes e destacou que, através da aproximação da CEVID com as comarcas, é possível mobilizar todas as pessoas envolvidas na rede de proteção, prevista na Lei Maria da Penha, para poder enfrentar e combater a violência contra a mulher. Vai ser uma oportunidade de troca, né, de grandes reflexões, construções. Nós vamos apresentar projetos que são desenvolvidos pela coordenadoria. Com boa vontade, a gente consegue, sim, construir, né, muitas coisas, visando, então, combater essa violência contra as meninas e as mulheres. Um dos projetos de acolhimento contra a violência doméstica que foi apresentado é o projeto Borboleta, que trabalha tanto com as mulheres em todas as suas necessidades, como também com os homens, que passam por uma ressocialização e têm a oportunidade de serem ouvidos e receberem apoio profissional para a mudança de visão e atitudes para um novo começo. O Poder Judiciário, principalmente, ele está orientado por essa temática, ele valoriza essa temática e ele está realmente atuando para ajudar que as comarcas consigam, então, dar a devida importância ao tema. Você vai ver ainda hoje, Polícia Federal e IBAMA fecham 6 garimpos ilegais em terras indígenas. E a seguir, apenas 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho, de acordo com dados do IBGE. Voltamos já. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia desenvolveu uma ferramenta que auxilia o envio de recursos de revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
O robô Ágata é uma das tecnologias usadas para aumentar a produtividade no regional. Os detalhes com a repórter Carolina Vasco. Tecnologia, eficiência e mais celeridade. Essa é a proposta do robô Ágata desenvolvido pelo TRT da Bahia para auxiliar na remessa de recursos de revista do regional para o Tribunal Superior do Trabalho. O servidor ainda analisa, né, tem um olhar jurídico para ver se realmente é o caso de remeter aquele processo para o TST, ou se tiver que sanear, se fazer algum despacho, alguma coisa antes, o servidor faz, e coloca o robô para rodar, que a gente chama, e está desempenhando outra atividade, enquanto o robô está fazendo esse trabalho que a gente fazia manualmente antes. A equipe da Secretaria de Recurso de Revista é liderada pela vice-presidência do regional e foi reestruturada para atender às demandas. A equipe aqui, ela é bastante unida, né? Nós temos feito capacitação dos servidores e dos estagiários. Eles têm conseguido cumprir as metas que nós estabelecemos, porque recebemos aqui, em média, 2.000 processos por mês. E por isso nós tivemos a necessidade, cada vez mais, de instalar robôs. As ações das gestões anteriores resultaram continuamente na melhoria do acervo da Secretaria de Recursos de Revista. O foco da gestão é justamente a redução do acervo, com a priorização na utilização de robôs. Além disso, houve alteração do fluxo de trabalho para incrementar a produtividade e a qualidade das decisões, o que já era excelente aqui na Secretaria de Recursos de Revista. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias que auxiliam as atividades do setor, como o robô Ágata. Nós recebemos essa demanda e passamos a trabalhar diariamente nela, fazendo codificação de todo o processo do robô. O tribunal como um todo tem repassado muitas demandas para a gente fazer, né, de robôs para aperfeiçoar todo o trâmite dos processos no tribunal. E, de acordo com as prioridades, a gente tem dado vazão a todas essas demandas, né? Os robôs no judiciário começaram a ganhar espaço como uma forma de agilizar a prestação de serviços à sociedade. São essas ferramentas que realizam tarefas repetitivas baseadas num padrão de execução. Aqui no TRT da Bahia, 2 robôs antecedem o Ágata. São eles o Recurso de Revista e o Faro. No ano de 2020, nós percebemos que a quantidade de recurso de revista recebido mensalmente no nosso setor era muito grande. Então, nós idealizamos uma ferramenta para colar as decisões que são feitas no programa satélite para o PJE. Nós fizemos essa proposta para a CETIC, ela acolheu e foi criado então o robô Recurso de Revista. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado organizou um curso sobre conciliações extrajudiciais para indígenas potiguara. Eles vão atuar nas aldeias. Repórter Ludmila Costa explica para a gente. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Rio Tinto, em parceria com a Escola Superior da Magistratura, está realizando o curso de conciliação extrajudicial para o povo indígena potiguara. A capacitação acontece durante toda a semana para formar conciliadores dentro das aldeias. O intuito é que nós tenhamos núcleos disseminados de conciliadores e mediadores nas próprias aldeias, o que vai fazer a expansão dos processos de conciliação a partir das comunidades indígenas. Durante as aulas, os indígenas realizaram o ritual do toré para pedir proteção. Esse curso veio só aprimorar e ajudar as outras lideranças que ainda não tinham se aproximado da justiça a fazer um excelente trabalho que a gente está concluindo agora com essa formação. São 45 participantes de 32 aldeias da região do Vale do Mamanguape que estão aprimorando as técnicas de conciliação. Lideranças que estão conhecendo a teoria e a prática para resolver conflitos. Essa parceria com a justiça, para a gente veio consagrar os nossos apoios, para que a gente possa estar dando um atendimento de boa qualidade ao nosso povo indígena, porque já sofremos muito
e hoje a gente tem um juiz que olha com muito carinho para a população indígena. É uma experiência única para todo o nosso povo, para nossas lideranças principalmente, que estão no dia a dia, né? Eles passam por essas situações de conflitos, né? São mediadores natos, e aqui é um momento inédito onde nós temos esse bom convívio com o judiciário, e isso enriquece tanto a nossa comarca como enriquece a nossa população, a nossa etnia indígena, por nos capacitarmos e tratarmos melhor cada vez mais as problemáticas internas das nossas comunidades. Foi um projeto que vem da Escola Judicial da Magistratura da Paraíba, e eu, como doutoranda da Universidade de Salamanca, vim para uma instância e nós criamos esse projeto conjuntamente, mas o desenvolvimento é todo orientado pela escola. Dados do IBGE mostram que apenas 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. O nível de ocupação para o restante da sociedade ultrapassa 60%. Apesar da lei que garante o acesso a essa parcela da população, a justiça muitas vezes é provocada para dar efetividade à norma. Preconceito, discriminação, capacitismo, acessibilidade. Desafios de vida já conhecidos pelas pessoas com deficiência. No mercado de trabalho não é diferente. Muitas organizações ainda apresentam barreiras que impedem a inserção dessas pessoas nos ambientes profissionais. A Lei 8.213, conhecida como Lei da Cota, veio para facilitar essa entrada e contribuir com uma mudança de paradigmas. De fato, a realidade dentro das instituições mudou, já que a lei determina uma porcentagem de vagas para PCDs de acordo com a quantidade de funcionários. De 100 a 200 colaboradores, 2% das vagas devem ser preenchidas por PCDs. De 201 a 500 colaboradores, 3%. De 501 a 1.000, sobe para 4%. Empresas com mais de 1.000 funcionários devem reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência. A gente tem muitas dificuldades, por exemplo, com empresas que têm mais de 100 funcionários, por exemplo, e não detêm uma cota para pessoas com deficiência, por exemplo. A gente tem pessoas que ainda estão trabalhando e elas têm direito a uma aposentadoria especial de acordo com a gravidade da deficiência que ela possui. A legislação existe, ela é aplicada, os tribunais vêm tendo uma atuação muito forte em relação à aplicação das leis, mas o juiz ele precisa ser provocado. A gente precisa levar essas questões, essas demandas ao juiz, para que ele possa tomar ali as decisões de acordo com a lei. No batidão do dia a dia, a falta de oportunidade é talvez a principal dificuldade enfrentada pelo Felipe e outros profissionais com deficiência. Aos 9 anos, ele foi atropelado e arrastado por um carro. Passou por longas internações, cirurgias e amputou a perna direita. Além de toda a dificuldade que lida no dia a dia por causa da condição, Felipe já teve de enfrentar muitas vezes a discriminação no mercado de trabalho. Já cheguei a entregar currículo em loja e tal, e ver assim, o pessoal olhar o currículo e eu nem saí direito da loja já jogar um currículo fora. Hein? Felipe queria crescer, aprender coisas novas e não se entregar para o comodismo. Então foi em busca de outro lugar para trabalhar. Conseguiu ser efetivado, só que, de novo, não durou muito tempo. Felipe trabalhava como assistente administrativo, mas foi na área de tecnologia que ele se sentiu mais valorizado. Hoje ganha mais que nos empregos anteriores, trabalha de casa cerca de 8 horas por dia. Uma conquista que proporcionou mais qualidade de vida, o que para ele foi um diferencial. E ele não desistiu, nem aos 9 anos, nem agora, já adulto. Representa uma pequena parcela da população de PCDs que trabalham. Dados do IBGE mostram que apenas 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. O nível de ocupação para o resto da população ultrapassa os 60%. Eu sempre me incomodei de passar por alguma situação de preconceito, de discriminação e não aceitar, entendeu? E questionar, e aí assim, não tá me encaixando aqui, eu saio daqui e vou para um lugar que me valorize. Não como me olhe só como para cumprir uma cota e ser uma pessoa com deficiência, mas que me olhe como um profissional que eu sou. A seguir,
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de revogação da prisão preventiva do industriário Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior, acusado de mandar matar a ex-mulher. E veja também, Polícia Federal prende por contrabando 6 pessoas com 4.000 caixas de cigarro. A seguir. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva do industriário Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior, acusado de mandar matar a ex-mulher, a corretora Karina Garofalo. O crime foi na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O ex-casal brigava por divisão de bens e pela guarda do filho. Acompanhe os detalhes com Evelyn Araújo. O crime ocorreu em agosto de 2018. Karina Garofalo caminhava com o filho de 11 anos quando foi atingida por tiros pelas costas. O assassinato foi registrado por câmeras de monitoramento da rua. O ex-marido dela, Pedro Paulo de Barros Pereira Júnior, e outras 2 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Segundo a denúncia, o empresário e a ex-mulher estavam em disputa judicial envolvendo a divisão de bens e a guarda do filho. Com a rejeição do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a defesa de Pedro Paulo recorreu ao Supremo. Os advogados alegavam abusividade e excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do réu, que aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. Na decisão, o ministro Edson Fachin entendeu que a prisão está justificada, levando em consideração o modo supostamente utilizado para a prática do crime, o que revelaria a periculosidade do acusado. Ele observou que o caso envolve um delito grave e complexo relacionado a atos de violência de gênero e praticados diante de uma criança. Outro ponto destacado por Fachin é que a defesa já apresentou 2 pedidos de revogação da prisão com a mesma argumentação. E, de acordo com o entendimento do STF, não é possível examinar ações com as mesmas partes e pedidos iguais, sem nenhum novo elemento. O vice-presidente do STJ negou o pedido para suspender a decisão que impediu o regime semiaberto para o líder de uma organização criminosa. Repórter Jéssica Castro. O ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do STJ, negou liminarmente pedido de habeas corpus para restabelecer os efeitos da decisão que autorizou um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, a cumprir pena no regime semiaberto em presídio federal. O homem considerado membro da cúpula do PCC foi condenado a 30 anos de prisão por acusações apuradas na Operação Etos. No curso da execução penal, o juízo federal corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande concedeu a ele, a pedido da defesa, a progressão para o regime semiaberto e o regresso ao juízo de origem. O Ministério Público Federal interpôs agravo em execução, alegando que o cumprimento de pena em Penitenciária Federal de Segurança Máxima por motivo de segurança pública não seria compatível com a progressão do regime prisional. O MPF também ajuizou ação cautelar para suspender o agravo em execução penal e este pedido foi atendido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa impetrou então habeas corpus no STJ para cassar o efeito suspensivo dado ao recurso do MPF, defendendo que o homem teria cumprido todos os requisitos legais para a progressão do regime. Ao negar o pedido, o ministro Og Fernandes destacou que o habeas corpus não poderia ser acolhido porque este recurso não é admitido contra a decisão, que deferiu liminar para conceder efeito suspensivo a recurso na origem. Justiça da Bahia anula sentença depois de magistrado usar palavras ofensivas em audiência e a atitude ser considerada parcial. Em Belém, Polícia Federal apreende 4.000 caixas com cigarros falsificados. Traficante internacional de munição é condenado no Rio. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Diego Basílio Ribeiro a 13 anos e meio de prisão por tráfico internacional de munição de arma de fogo. Diego, conhecido como Ratão, foi preso em novembro do ano passado, ao receber em casa uma encomenda com 29 carregadores de fuzil AK-47 vindos da Polônia. A Receita Federal identificou que a nota era falsa, dizia que havia filtro de piscina, mas na verdade era munição. Os fiscais acionaram a PF, que acompanhou a entrega do pacote no endereço indicado e prendeu Diego.
A Polícia Federal e a Marinha apreenderam hoje cedo 4.000 caixas de cigarros falsificados contrabandeados do Suriname. 6 pessoas que estavam em um barco levavam a mercadoria até o porto de Belém, no Pará. Elas foram levadas para a Superintendência da Polícia Federal. A PF estima que o valor dos produtos chegue a 10 milhões de reais. Os tripulantes do barco podem responder por crime de contrabando e pegar de 2 a 5 anos de prisão. A pena pode dobrar porque o crime foi cometido em transporte marítimo. Na Bahia, o Tribunal de Justiça catou um recurso e anulou uma sentença por parcialidade do juiz. Durante a audiência de um homem detido por ter descumprido medida protetiva, o magistrado usou palavras ofensivas. Disse que lugar de demônio é na cadeia. De acordo com a decisão, os atos processuais tornam-se nulos a partir da audiência. O Superior Tribunal de Justiça manteve preso o acusado pela morte do ex-marido, um galerista norte-americano. O crime foi no Rio de Janeiro. Repórter Luana Carvalho. O relator do recurso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela prisão preventiva do réu. No STJ, a defesa alegou a falta de fundamentos válidos e que a prisão se deu por repercussão midiática e comoção social. Daniel Sickman foi acusado de ser o mandante do assassinato do ex-marido, o galerista norte-americano Brent Sickman, morto em janeiro deste ano no Rio de Janeiro, após levar 18 facadas. Segundo as investigações, o réu teria prometido o pagamento de $200 mil para um ex-funcionário do casal cometer o crime, além de fornecer auxílio financeiro, a chave da residência do ex-marido e informações sobre a rotina de Brent Sickman no Brasil. A motivação do crime começou com desavenças sobre a divisão patrimonial após o divórcio. Ao negar provimento ao recurso de habeas corpus, o relator explicou que a prisão preventiva mantida pelo TJRJ se justificou pela gravidade da conduta do acusado no crime. Reinaldo Soares da Fonseca ainda lembrou que o réu foi encontrado nos Estados Unidos, o que demonstra o objetivo de frustrar o direito do Estado de punir, justificando assim a prisão preventiva. Na decisão, o ministro também ponderou que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por exemplo, não impedem prisão cautelar quando requisitos legais para a decretação estiverem presentes. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou ilegal a conduta de uma empresa de telefonia que vinculou idas ao banheiro a prêmio de incentivo variável. O caso se refere a uma trabalhadora da Telefônica que vai ser indenizada em R$10 mil por dano moral. Repórter Daniel Vasquez. A atendente da Telefônica disse que o supervisor controlava as idas ao banheiro e que essas pausas afetavam o cálculo do prêmio de incentivo variável, um sistema de remuneração vinculado ao cumprimento de metas. Segundo a empregada, o método de vincular o prêmio à produção gerava constrangimento na hora de ir ao banheiro. Em defesa, a empresa alegou que o que acontecia era uma organização mínima do trabalho para garantir o atendimento ao cliente. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná acolheu a tese de que as idas ao banheiro afetavam indiretamente o cálculo do prêmio, mas manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de indenização. O TRT entendeu que o método não repercutia negativamente na avaliação funcional da atendente ou no pagamento de salários. Ainda segundo o regional, não ficou comprovado que a empregada era proibida de ir ao banheiro além das pausas previstas. A trabalhadora recorreu ao TST. O relator do recurso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele afirmou que o acórdão regional indica que a empregada não era proibida de se ausentar do posto de trabalho fora das pausas pré-determinadas. Mas esse período, segundo ele, impactava indiretamente o cálculo do prêmio, baseado no tempo efetivamente despendido na jornada. É manifestamente ilegal. Não pode haver vinculação de remuneração com ida ao banheiro. Para o ministro, houve violação de normas de saúde e segurança do trabalho. Eu entendo que há abuso do poder diretivo passível de ser indenizado, porque o empregado não tem condições de programar a ida ao banheiro, bem como porque, ao se evitar a satisfação das necessidades fisiológicas, em virtude de repercussão em sua remuneração, o empregado pode desenvolver problemas de saúde.
De maneira unânime, a terceira turma determinou o pagamento de indenização de R$10 mil à trabalhadora por dano moral. No próximo bloco, o TRF da Primeira Região mantém sentença que determina compensação financeira à família de enfermeira que morreu de Covid-19. E também, Polícia Federal e IBAMA fecham 6 garimpos ilegais em terras indígenas no Pará. O TRF da Primeira Região manteve a sentença que determinou a compensação financeira à família de uma enfermeira que morreu de Covid-19. Repórter William Nascimento. O companheiro e a filha de uma enfermeira que morreu vítima da Covid-19 durante a pandemia deverão receber a compensação financeira prevista pela Lei 14.128 de 2021. A decisão é da 12ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado negou a apelação da União que havia se manifestado contrária ao pagamento, alegando que não houve conduta ilegal nem nexo causal entre a contaminação da enfermeira e sua atuação na linha de frente de combate à Covid. Ao analisar o processo, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Roman constatou que a enfermeira atuou na linha de frente no combate à Covid-19 e faleceu em decorrência dessa doença ainda durante a pandemia. Na época, estava vigente seu contrato de trabalho como enfermeira, na qualidade de técnica de enfermagem, tendo havido confirmação de morte pelo vírus da Covid-19, contraído e ocorrido durante a emergência em saúde pública decretada pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2020. A magistrada explicou que, nos termos da Lei 14.128 de 2021, a compensação financeira é devida aos profissionais e trabalhadores de saúde por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19. A relatora acrescentou que não está condicionada à comprovação de conduta irregular do poder público, ou mesmo de relação de causalidade entre a ação da administração e o dano ocorrido, incapacidade ou morte, sendo suficiente que os critérios estabelecidos na lei em questão sejam atendidos. A Polícia Federal e o IBAMA fecharam 6 garimpos ilegais em terras indígenas no Pará. A ação foi determinada pela Justiça Federal. Os detalhes com Rocine Gomes. Os 6 garimpos fechados pela operação exploravam ouro e cassiterita ao mesmo tempo. A ação da Polícia Federal, com apoio do IBAMA, tem o objetivo de coibir crimes ambientais na região do distrito da Taboca, que fica no município de São Félix do Xingu, no Pará. Uma máquina escavadeira hidráulica foi apreendida e outras 6 foram inutilizadas, junto com 2 motores estacionários e uma caixa de coleta de minérios. Os trabalhadores do garimpo viviam de maneira improvisada, em condições precárias, sem acesso à água própria para consumo. Ninguém foi preso, mas os responsáveis foram identificados e serão responsabilizados por crimes ambientais, usurpação de bens da União e redução de trabalhadores à condição análoga à escravidão. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um homem por envolvimento em organização criminosa. Bruno Silveira traz os detalhes. O homem foi condenado a 5 anos e meio de prisão em regime inicial fechado por envolvimento em organização criminosa em razão de ter planejado a prática de crimes patrimoniais contra a empresa de valores no município paulista de Santos. Ele teve uma liminar em habeas corpus indeferida pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, enquanto exerce a presidência da Corte durante as férias coletivas dos ministros neste mês de julho. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o habeas corpus que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, por não verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta no caso. Em um novo habeas corpus, dessa vez no STJ, foi alegada a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar. Na decisão, o ministro Og Fernandes observou que o acórdão do TJSP indicou claramente os motivos para a Corte Paulista concluir que houve irregularidade no processo que levou à condenação do réu.
Segundo o vice-presidente do STJ, o julgamento se baseou em uma longa investigação policial e não apenas nas provas declaradas ilícitas pela defesa. Og Fernandes também lembrou que o habeas corpus ainda terá o mérito julgado pela 6ª turma. As mortes violentas no país diminuíram em 2023, mas o país ainda enfrenta recordes em crimes contra mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, divulgado nesta quinta-feira, e também mostra aumento da letalidade policial. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Em 10 anos, mortes provocadas pela polícia saltaram de 2.212 para 6.393. Isso significa que de 2013 a 2023, a letalidade policial no Brasil quase que triplicou em 200%. A maioria das mortes foi em vias públicas. Apesar disso, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados hoje, destacam que o número de mortes violentas intencionais em 2023, de mais de 46 mil, caiu em 3,4% em comparação a 2022. É o registro mais baixo desde 2011, mas o perfil das vítimas continua sendo o de homens. 78% são negros, com até 29 anos, mortos principalmente por armas de fogo, que aumentaram no país. De acordo com a Polícia Federal, no ano passado foram mais de 2 milhões de registros ativos, e esse número pode dobrar até 2025, levando em conta registros vencidos, entre outros. Uma curiosidade do levantamento é a tendência de substituição dos roubos por estelionatos, golpes virtuais e furtos. Em 2023, esses crimes ganharam tração no país. Os estelionatos gerais e virtuais e os furtos de celulares cresceram no ano passado, enquanto caíram todas as modalidades de roubos monitoradas ao longo dos anos pelo anuário. Entre 2022 e 2023, os estelionatos virtuais subiram mais de 13%. O anuário também aponta que 18 estados tiveram taxas de mortes por 100 mil habitantes superiores à média nacional em 2023. A cidade com maior aumento foi Santana, no Amapá, seguida de Maranguape, no Ceará, e Eunápolis, na Bahia. Ainda houve aumento de todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, de quase 79 mil casos em 2022 para 84 mil em 2023. O número de violência contra as mulheres também aumentou. O Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos no ano passado. Foram 84 mil vítimas, a maioria delas com menos de 14 anos. A segurança para pessoas negras e LGBTQIA+, também piorou de acordo com o levantamento. Em 2023, assassinatos de homossexuais e travestis ultrapassaram 200 casos. Aumentou mais de 40% comparado ao ano anterior. Em relação ao crime de racismo, mais de 11.500 boletins foram registrados nas delegacias. Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo são os estados com os piores índices desse tipo de violência. A seguir, fatos que marcaram o primeiro semestre. Vamos lembrar da decisão do Supremo que reconheceu o assédio judicial contra jornalistas. E ainda o projeto Ribeirinho Cidadão, uma iniciativa do Poder Judiciário que leva direitos básicos às populações em locais de difícil acesso. Em Brasília, o Ministério Público Federal recebeu membros do Ministério Público de Moçambique para compartilhar experiências e ferramentas usadas na área criminal, principalmente em relação ao combate à lavagem de dinheiro. Márcio Fontinelli. A comitiva do Ministério Público de Moçambique foi recebida na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. No encontro, foram apresentados as técnicas e os processos de investigação utilizadas pelo MPF no Brasil. Entre elas, o SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, criado pelo Ministério Público Federal para facilitar o encaminhamento e a análise de contas administradas por investigados, a partir da quebra de sigilo autorizada pela Justiça.
O acordo de cooperação técnica entre os ministérios públicos foi assinado em 2013. De lá para cá, mais de 40 procuradores e magistrados do país africano passaram pelo processo de capacitação. Além disso, foram desenvolvidos 7 manuais práticos de atuação no combate ao crime organizado, à corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que prorroga os prazos de conclusão de curso para mães e pais que estudam no ensino superior. Quem traz os detalhes dessa novidade é a repórter Viviane Novaes. A medida garante que estudantes e pesquisadores da educação superior continuem as atividades acadêmicas sem prejuízo. A prorrogação é de no mínimo 180 dias. A medida vale também em casos de internação hospitalar de filho por prazo superior a 30 dias e deve corresponder no mínimo ao período de internação. Para se beneficiar da prorrogação, os estudantes devem comunicar formalmente o afastamento temporário à instituição de ensino, indicando as datas de início e fim e também apresentando documentos que comprovem a necessidade da medida. A nova lei também permite a prorrogação por até 180 dias de bolsas de estudo com duração de pelo menos 12 meses. Essa extensão de prazo também se aplica a parto, adoção ou guarda judicial para adoção. No caso de criança ou adolescente com deficiência, a prorrogação será pelo dobro do tempo, ou seja, 360 dias. Hoje você vai ver mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. O plenário reconheceu o assédio judicial contra jornalistas. Os ministros também definiram a responsabilidade civil dos profissionais e dos veículos de imprensa nos casos de danos morais. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de 2 ações propostas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Com a decisão, ficou reconhecido o chamado assédio judicial contra jornalistas e veículos de imprensa, que é a prática de ajuizar diversas ações na Justiça contra os mesmos profissionais em foros diversos, para constranger, dificultar ou encarecer a defesa deles. O plenário também decidiu que, uma vez caracterizada a prática, a parte acusada vai poder pedir para reunir todas as ações no foro judicial do lugar em que o profissional morar. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi seguido pelos demais ministros. Esse problema é muito grave e não se dá só em relação aos jornalistas. É importante, em ações futuras, que o Supremo Tribunal Federal possa evoluir nesse sentido. Isso se dá em relação ao mundo político, ex-exercentes de cargos políticos, quando saem, eles passam anos em audiências em diversas capitais, tendo que contratar vários escritórios de advocacia, correspondentes, verdadeiro assédio na questão dos agentes públicos por ações populares. Também estavam em discussão os limites da responsabilidade civil dos jornalistas em casos de danos morais. A relatora, a ministra Rosa Weber, votou antes de se aposentar no sentido de que, para a condenação por dano moral em veículos de imprensa ou rede social, é necessário comprovar que houve disseminação deliberada de desinformação, manipulação de grupos vulneráveis, ataque intencional à reputação de alguém ou apuração negligente dos fatos. Uma outra proposta analisada foi a do ministro Luiz Roberto Barroso, de que jornalistas ou veículos de imprensa só podem ser responsabilizados em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, ou seja, em situações em que o profissional souber que a notícia veiculada é falsa. O ministro Alexandre de Moraes propôs alterar o critério de culpa grave para apenas negligência profissional na apuração dos fatos. A sugestão de Moraes foi acompanhada pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli. Eu tenho 2 sugestões ao final, a responsabilidade civil de jornalista ou de órgãos de imprensa depende
Aí eu faria de maneira mais assertiva. Será aferida na forma do título 3 do livro 3 do Código Civil. Ou uma outra forma de dar essa redação. Será aferida na forma dos artigos 186, 187 e 188 do Código Civil, ponto. E aí nós não vamos criar cidadãos de uma categoria e cidadãos de outra categoria. Mas a maioria acompanhou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, pela necessidade do termo grave para que não se prejudique a liberdade de expressão. A democracia é caudatária de uma imprensa livre e independente e de pronto incutir abstratamente por estes meios que se tem o medo para que o jornalista não informe livremente. Me parece que demanda mesmo esse tipo de solução que foi dada tanto no voto da ministra Rosa e de uma forma mais pormenorizada e com a qual me ponho de acordo no voto de Vossa Excelência, incluída aí, em princípio, quanto ao dolo e à culpa grave. Assim, ficou definida a seguinte tese. 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. E 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, evidente, entre parênteses, evidente negligência profissional na apuração dos fatos. O projeto Ribeirinho Cidadão é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso com a Defensoria Pública do Estado para atender as populações que ficam nos rincões do Pantanal, onde dificilmente se tem acesso aos direitos básicos. Uma das paradas do projeto foi o distrito de Lucialva. Conheça agora a história da Margarida, que com a ajuda do projeto conseguiu orientações para regularizar a guarda do neto de 12 anos. A reportagem de Laura Meireles. Distrito de Lucialva, localizado a 30 quilômetros do centro de Jauru. O local foi uma das paradas da segunda etapa da 17ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão, Expedição Rota das Águas, uma grande ação de cidadania realizada pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública e com o apoio de órgãos parceiros. A Escola Estadual do Campo Juscelino Kubitschek de Oliveira foi o local que abrigou dezenas de serviços de justiça, saúde, cidadania, cultura, esporte e lazer durante os 2 dias em que a expedição atendeu os moradores. É uma primeira vez, mas saio daqui também com o objetivo e com o dever cumprido daquilo que nós propusemos fazer e fizemos com muita eficiência, transparência, seriedade, credibilidade, informalidade e resultados para a população local. Para que todos os atendimentos aconteçam, 20 parceiros se uniram para garantir ainda mais dignidade a todas as famílias que passaram por aqui. Essa concentração de atendimentos num ambiente só propicia agilidade e traz dignidade à população que consegue de fato resolver seus problemas e sair satisfeita. Diferentemente de outros locais que normalmente fazem a pessoa retornar. Aqui não, aqui tudo é resolvido. Então isso é maravilhoso. E foi após descobrir que não poderia solicitar a emissão da carteira de identidade do neto de 12 anos que a dona Margarida foi orientada a procurar o Ministério Público e requerer legalmente a guarda do adolescente. Ela é a única responsável pelo sustento de José Henrique, desde quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Vai ser bom, né? Vai ser muito bom. Porque até hoje eu não tinha, né? E é uma segurança maior, né? Agora, a Promotoria de Justiça de Jauru vai providenciar um processo judicial para fazer essa regularização da guarda
do neto dela para a dona Margarida e assim deixar tudo formal. Orientar, acolher e atender com humanidade a quem precisa. Essa é a proposta do Ribeirinho Cidadão. E além dos serviços de justiça e cidadania, as crianças e adolescentes também tiveram espaço para diversão e conhecimento. Rodas de conversa sobre bullying e cyberbullying foram conduzidas por servidores da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, atividade que contribui para a formação do cidadão. É legal porque é meio que um passatempo e você aprende várias coisas diferentes, é legal. Eu posso saber como eu vou me sentir se eu estivesse no lugar daquela pessoa e isso pode fazer que eu não fale essas coisas com outras pessoas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.